E aí, cuidadores, tudo bem com vocês? Olha só, estou aqui, né? Mais uma noite, como eu prometi para todos vocês aí, que hoje eu estaria aqui contando a minha história de sucesso. É uma longa história, com um caminho no qual teve dificuldades, teve aprendizados, teve ensinamentos. Então eu vou passar um pouco para vocês aqui hoje. E aí eu falo que durante todo esse período de mais de 20 anos de experiência na área, que eu criei aí, né, os tripés de como realmente ser essa cuidadora diferenciada, especializada, de alto nível e faturar bem aí enquanto cuidadora de idosos, tá? Então sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a esta aula totalmente gratuita para vocês, na qual vocês, alguns já conhecem a minha história, né? Mas muitos ainda não conhecem. E vamos aqui, tá? Eu quero que vocês compartilhem nos grupos de cuidadoras, dá o like, faz perguntas, interagem, posta aí para as outras cuidadoras que querem adentrar, mas de uma certa forma tem uma dificuldade. E vem, só vem, se joga, porque é uma profissão maravilhosa e que você vai gostar muito de ser cuidadora de idosos. Me fala aí se vocês estão ouvindo bem, se o som tá legal, se tá tudo certo, se a imagem tá boa. E ó, até mudei o cenário hoje, né, pra vocês. Coloquei aqui, ó. Aqui é minha página no YouTube, tá? Quem quiser entrar lá, ver vídeos, ver dicas, ver o podcast, enfim, tem muitas coisas bacanas. Tem aula com a Erlane, tem aula com a enfermeira Dayara Silva. Então, assim, só tem coisas boas pra vocês. E eu já começo dizendo, chega, se encosta, anda com pessoas que pensam igual a você. Pessoas que pensam em outra frequência, porque você, seguindo essas pessoas, você também vai chegar lá, você vai evoluir. Não tenha medo, tá? Seja uma cuidadora e faça-se cumprir o propósito que Deus te colocou nessa terra. Então sejam todos muito bem-vindos, tenham uma boa noite e vamos aqui nos conhecer melhor, tá bom? E aí, né, durante esse período que nós vamos ficar aqui juntos, eu fiz até uma guia aqui para eu não me perder, não esquecer de passar para vocês nadinha, tá bom? Mas eu quero que vocês vá me dando um feedback, vai repostando aí, vai chamando outras cuidadoras, vai interagindo, vai fazendo pergunta e só vamos, tá bom? Então vamos lá. Vou tomar aqui uma aguinha porque, olha só, uma cuidadora tem sua marca, né, gente? Por favor. Então vamos lá. Olha só, eu me chamo Cileuda Francisca dos Santos Ferreira, tenho 45 anos de idade, sou do Ceará, mais precisamente de uma cidadezinha lá do interior chamada Porteiras, mas saí de lá muito cedo, comecei a trabalhar com 14 anos de idade e mudei para uma outra cidadezinha chamada Brejo Santo. Que foi aonde eu já comecei a trabalhar como cuidadora de idosos, sendo cuidadora de idosos. E aí, nessa cidade de Brejo Santo, eu fiquei lá até eu vim para São Paulo, tá bom? Que só tem 4 anos e meio que eu moro em São Paulo. Então, eu sou casada, não tenho filhos, o meu esposo também é de lá, né, dessa cidadezinha. E aí, pessoal, quando eu iniciei nessa profissão de cuidadora de idosos, eu era ainda muito jovem, eu era adolescente. Por quê? A gente vem de uma família humilde, de uma família trabalhadora, de uma família que sempre quis conquistar as coisas com o suor do próprio rosto. O meu pai já é falecido, mas ele sempre nos ensinou que o que é meu, o que é seu é seu. Conquiste as coisas que você deseja com o suor do seu rosto, sem passar por cima de ninguém. E foi assim que eu aprendi, que eu ajudei muitas pessoas, eu e meus irmãos todos, na mesma frequência. E aí, eu saí para a cidade de Brejo Santo, ainda com 14 anos de idade. Tá um sonzinho ruim aqui pra mim, eu vou tirar um. Vocês olhem aí se mudou pra vocês o som, tá? Eu acredito que não. Mas olha só, aí eu fui
para essa cidade, Brejo Santo, que foi a minha irmã que era mais velha. Ela trabalhava na casa de família e mudou para essa cidade. E aí eu tinha 14 anos de idade, gente. E essa pessoa tinha 2 filhos pequenos e ela me levou para ser babá, ajudar ela nessa casa de família em Brejo Santo. E como eu falei, eu venho de uma família muito humilde, de um casal de agricultor que sempre trabalhou para não deixar faltar o alimento em casa. E aí eu comecei a trabalhar. E olha só, até a Tati tá aqui. Boa noite. Boa noite a todos vocês que estão aqui. Vanderly, Tati. Assim, olha só, gente. Eu me sinto lisonjeada por ter pessoas de ponta mesmo assistindo a minha história. E é uma história verdadeira de um longo processo aí que eu trilhei, mas eu tenho muito orgulho. Bom, e dando sequência foi isso, né? E aí eu adentrei na casa dessa família para ajudar a minha irmã sendo babá. Ou seja, desde sempre eu tive esse espírito de cuidar, né? Só que, com 2 anos que eu estava lá, a mãe das crianças que eu assistia sofreu um acidente. Gente, vocês vão ouvir barulho de moto, criança, mas tudo bem, não tem problema. Não deixe que isso atrapalhe, tá bom? E aí ela sofreu um acidente de carro, né? Na qual ela tinha 39 anos de idade, muito jovem. Ela ficou tetraplégica, tá bom? O nome dela é Norma Tavares, então eu considero ela como uma mãe para mim e ela também me considera como uma filha. Nós temos uma relação muito linda, muito parceira, de confiança. Então até hoje a gente tem esse vínculo, mesmo eu não estando mais lá cuidando dela. Mas sempre que tem a possibilidade de eu ir no Ceará, eu vou vê-la. E aí ela sofreu esse acidente de carro, na qual ela ficou tetraplégica. Eu ainda muito jovem, eu era um fiapo de gente. Eu acho que eu pesava aí uns 40 quilos, não sei, mas aí eu já iniciei, né, a minha vida de cuidadora de idosos com ela. Por quê? Porque eu era uma pessoa que sempre tive aquela vontade de aprender, de fazer. Eu me realizo cuidando do outro. Então eu comecei a cuidar dela nesse tempo. E desde então até hoje eu venho cuidando de pessoas, né? E eu morava na casa dela, com ela. Então eu ficava direto lá, eu só tinha folga. No início era só uma vez no mês, que era o final de semana. Enfim. E também eu fiquei esse tempo com ela lá, mas eu também estudava, tá? Então eu estudava, só que eu estudava à noite, no ensino fundamental. Ainda era um ensino fundamental. Ora, eu tinha 15 anos, 16. Comecei com 14, trabalhar com 2 anos, comecei a cuidar dela, ou seja, com 16 anos. Eu já cuidava dela e eu ainda estava no ensino fundamental. Então, comecei a estudar um pouco tarde, né, gente? Mas tudo bem. E aí, todo esse processo, gente, foi assim, um processo de muito aprendizado. Aprendizado enquanto pessoa, enquanto ser humano, em evolução mesmo, sair da adolescência para a fase adulta já muito jovem, com minhas responsabilidades, porque sabemos que cuidar de uma pessoa exige responsabilidade. Mas eu sempre me dispus a cuidar, a aprender. E aí todo esse processo eu fiquei com ela. Então assim, cuidar de uma pessoa tetraplégica, para quem aqui sabe o que é uma tetraplegia, sabe que é difícil, e para quem não sabe é uma lesão medular na altura da cervical, gente. A lesão dela foi C5, C6, muito alta no pescoço, então ela não tem nenhum movimento para ajudar, ela daqui para baixo ela não tem sensibilidade, então é totalmente dependente de uma pessoa. Mas é uma pessoa determinada, que só em você estar próximo dela, você também quer ajudar, você quer acolher, você quer vencer, porque assim, desistir não é o que passa na cabeça dela, na mente dela. Para você ter ideia, hoje ela tem 30 anos de lesão, tá fazendo agora em junho 30 anos de lesão, e ela cuidou dos filhos, tem uma filha que é médica, tem um filho que é empresário, tem neto, já tem 3 netos, administra a casa dela. Então, assim, é uma pessoa que vive na ativa, apesar das suas limitações, mas não foi motivo para ela desistir. E eu sempre com ela, gente, olha, então eu morava na casa dela, cuidava dela direto, era eu e mais outra pessoa, porque cuidar de uma tetraplégica exige muito esforço, muita força mesmo física, e você tem que ter algumas disponibilidades de estar aprendendo, tá bom? E aí,
Nesse período, ela foi acompanhada pelo SARA. A rede SARA, quem não sabe, é uma rede que trabalha a readaptação. Então, ela reabilita, é reabilitação motora, todo voltado para quem teve acidente de carro, quem sofreu lesão na medula por arma branca, enfim, quem tem comprometimento na medula. Então, o SARA Kubitschek é referência. Nós começamos sendo atendida por Brasília, mas aí depois abriu uma em Fortaleza, né, que é a capital do Ceará, que fica a quase 540 quilômetros lá da cidade de Brejo Santo, e nós ficamos sendo acompanhada por lá. Desde sempre, gente, eu estava com ela para onde ela fosse. Então, tanto que as pessoas lá me conhecem como Nina de Norma. Ou seja, todo mundo me chama de Nina, de apelido mesmo. E Norma é ela. Por quê? Todo mundo só me conhecia. Nina de Norma. Em todo lugar que eu chegar até hoje, eu sou conhecida dessa forma. Então, eu me dispus a estar com ela. Não é fácil. Eu não vou falar para vocês que foi fácil. Mas foi muito aprendizado. Foi muita troca. Porque tem que ter essa troca mútua. E aí eu fiquei sempre cuidando com ela. Então, eu acompanhava ela a médico, a consultas, internamentos. No SARA, por exemplo, teve uma vez que a gente ficou quase 2 meses internada mesmo, fazendo essa reabilitação, né? Que é muito importante. Então, assim, se todos tivessem a possibilidade de ser acompanhado por a rede SARA para fazer essa reabilitação, eu super indico. É uma rede de ponta. Boa parte do que eu sei hoje lidar com esse universo mais técnico mesmo do cuidado, eu aprendi no SARA Kubitschek, porque lá os acompanhantes, seja familiar ou seja profissional, tem aulas específicas para cada área do corpo humano, né? Do corpo humano e da reabilitação, de você estar ali lidando mesmo para aquela pessoa voltar a ter uma vida funcional mais ativa. E até mesmo cuidar da parte fisiológica, né, gente? Porque quando a gente sofre uma lesão medular, compromete todo o sistema, não é verdade? Então precisa de muito cuidado, de muito esforço, de muita paciência e realmente querer e gostar de gente, né? Então esse período que eu fiquei com ela foi assim, foi uma troca mútua, como eu já falei, né? E eu cuidava dela e estudava. Cuidava e estudava. Terminei o ensino fundamental, depois o ensino médio. E aí eu adentrei na minha vida acadêmica, né? Eu também sou assistente social. Tenho 2 pós-graduação. Tenho uma pós-graduação na área do direito da infância e da adolescência. E tenho uma pós-graduação em direitos sociais e políticas públicas. Projetos sociais e políticas públicas. Mas nunca ganhei R$ 1 sendo assistente social. Sempre foi como cuidadora de idosos, tá bom? Então me formei e todo esse processo de ensino-aprendizagem foi eu e ela. Eu e ela nos hospitais, eu e ela no SARA, eu pegava ela, gente, viajava sozinha com ela do interior até a capital, sozinha de avião. Do aeroporto direto a gente já entrava no SARA. Então, assim, eu sempre fui essa pessoa determinada e que estava pronta para agir no que fosse preciso. Então, eu falo sempre, eu sou preparada, eu sou disposta. Então, eu estou sempre preparada para agir em toda e qualquer situação. Mas isso demandou tempo, demandou vontade, demandou estudo, demandou um conjunto de coisas que, se você achar que tudo é difícil e vai desistir, não vai conseguir, realmente você não vai conseguir. Mas se você quiser, tiver força de vontade e ir em frente, você consegue. Olha só, a minha irmãzinha tá aqui, Antônia, Cassi, Leda Silva. Gente, sejam todos bem-vindos, tá? E aí, gente, olha só. Quando a gente foi pra Fortaleza, quando eu fui pra Fortaleza com ela, teve uma eventualidade. Olha só, tudo isso que eu tô falando foi aprendizado mesmo. É uma história que de tudo eu tirei um aprendizado. O que aconteceu? Ela é tetraplégica, ela não sente dores. E o que aconteceu? Lá no aeroporto de Fortaleza, antes, não tinha o túnel que ligava, que a gente já saía dentro do avião. Era só escada mesmo, e nessa escada ela tinha que subir de cadeira de rodas, né? Porque não tinha uma outra forma.
Só que lá tinha tipo uma adaptação, que era uma esteira que colocava na cadeira e ia subindo a escada. Quando eu vi aquilo, gente, sabe assim que você já sente que não vai dar certo? Porque você já sabe como que aquela pessoa é, como é o andar daquela pessoa, como que funciona. Então eu já vi que não ia dar certo. Mas aí a própria companhia não deixou eu pegar nela, não deixou eu ajudá-la a colocar, eu tive que ir na frente e esperar ela já dentro da aeronave. E nesse processo deles levarem ela, ela fraturou a perna. Fraturou a perna, só que ela não sente dor, gente. Tetraplégico não vai sentir dor. Vai vir as consequências depois. Mas quando eu vi a perna dela caída quando chegou em cima no avião, eu já achei assim, já fiquei muito desconfiada, porque a temperatura da perna já era diferente, já começou um hematoma no pé, depois já estava um pouco roxo, então eu já sabia que tinha uma coisa errada. E nós estávamos indo para o Sara Kubitschek para ela internar. E aí a gente fomos para Fortaleza, ficamos ainda o fim de semana, o sábado e o domingo, na casa da sobrinha dela que é lá. E na segunda, quando a gente adentrou no Sara, de imediato eu já pedi para a equipe fazer um raio-x, no qual foi diagnosticado que realmente tinha essa lesão, né? Teve uma fratura na perna. E aí, gente, pensa aí, eu tinha viajado com ela sozinha. E aí, para você decidir o que vai fazer, vai ficar internada? Vai voltar para casa? Não pode engessar, porque quem é tetraplégico não tem sensibilidade. Qualquer coisinha vai fazer uma LPP. Gente, olha, foi assim. Uma situação, mas eu sempre lido com todo o profissionalismo possível. Eu sempre paro um pouco, raciocino e a gente consegue se sobressair. Sei que aí, resumindo, nós voltamos para o Ceará e aí ela fez o acompanhamento, né? Não engessou, foi só imobilizado. E eu tinha, gente, tanto cuidado. Eu lidava com essa perna como se eu estivesse lidando com ovos. Eu sempre fui muito cuidadosa com ela. Sempre a minha vida respirava a dela e a dela respirava a minha. Era sempre uma grudada na outra. Em 3 meses a perna dela cicatrizou. E aí, gente, quem vive nesse mundo, cuidar de uma pessoa tetraplégica, sabe que tudo, olha só, somente tudo dela depende da cuidadora. De um simples escovar de dente, tomar um copo d'água, fazer uma ligação no celular. Então, eu aprendi coisas sensitivas mesmo. Só em olhar para ela, eu já sabia o que tinha que fazer. Eu já sabia o que ela estava sentindo. Então, olha, é uma sensibilidade tão gostosa. É como falo, o brilho no olhar que você tem quando você vê que você consegue transformar aquela realidade, que você está ali para ajudar. A gente não tem dinheiro que pague, não é verdade? E nesse processo, eu aprendi coisas técnicas mesmo da área da enfermagem, que nós sabemos que o cuidador de idosos não deve fazer atribuição da área da enfermagem, tá? Pode mesmo se negar, dizendo, não vou fazer isso porque não é atribuição do cuidador de idosos. Mas era como se fosse do familiar mesmo, fosse família dela. E lá no SAR eu aprendi a fazer técnicas da enfermagem que é o familiar mesmo que tem que fazer. Por quê? Uma pessoa que é tetraplégica, por mais que tenha uma condição financeira razoável, ela não tem condição de manter um enfermeiro técnico para fazer certos procedimentos. A exemplo, como ela tem lesão medular alta cervical, então todo o funcionamento dela da parte fisiológica é comprometido. Então, eu aprendi lá no SARA, fui treinada e aprendi, me dispus, a família concordou em fazer cateterismo, né, vesical, que é o de alívio. Então, eu sei fazer, eu fiquei, durante todos esses anos que eu fiquei com ela faz esse cateterismo que é para esvaziar a bexiga 5 vezes no dia, e eu sempre fiz. Então, assim, são procedimentos e outros que você vai fazendo e depois você se familiariza tanto que você já acha, tipo assim, já acha normal, já faz de olho fechado. Não é atribuição, repito, eu não estudei para fazer isso. Foi apenas um treinamento que eu fiz porque era eu que cuidava dela, eu que vivia com ela, tá bom? E aí eu fiquei com ela durante todo esse período. Durante 21 anos, foi 21 anos direto com ela. E quando eu adentrei na vida acadêmica, eu me mudei, quando faltava 2 anos para me formar, eu me mudei para a cidade vizinha,
porque eu me casei, né? E eu saí de Brejo Santo, deixei ela, foi muito difícil, foi muito triste, mas eu precisava fazer isso, gente. Eu tava dando um outro passo na minha vida, que era a minha vida mesmo, porque até então eu abdiquei de muitas coisas para cuidar dela, e aí eu me casei, tomei essa decisão e fui morar na cidade de Juazeiro do Norte, que foi aonde eu me formei, né? Eu estudava lá, que era, fazia serviço social lá. E aí eu fui trabalhar por conta, lá em Juazeiro do Norte. Coloquei o quê? Um restaurante. Olha só que atrevimento. Então, terminei a faculdade nesse restaurante. Então, gente, era uma vida tão difícil. Porque era só eu e o meu esposo. E aí, quando foi no último ano de faculdade, era somente eu e ele mesmo no restaurante. E aí eu chegava 4 horas da manhã no restaurante para fazer a comida, fazer caldo, fazer sopa, porque 6 horas já tinha que ter tudo pronto para as pessoas começarem. Então a gente saía de casa para estar lá 4 horas, a realidade era essa, para fazer tudo isso. E no último ano que teve estágio e tudo mais, gente, olha, eu passei por poucas e boas. Eu vou falar para vocês, não foi fácil, mas eu consegui, me formei. Então, eu tinha que fazer a comida. Quando era meio-dia, eu saía para o estágio. Saía do estágio 4 horas da tarde. Não dava tempo eu ir em casa. E aí eu já ficava na faculdade para assistir a aula. E também nesse tempo eu estava fazendo o meu TCC. Só que eu estava passando por um período tão difícil, gente, financeiro mesmo. Porque tinha dia que eu não tinha dinheiro para lanchar na faculdade. Por quê? Porque tinha outras prioridades. Então, eu não tinha esse dinheiro. Então, foi muito sofrido, foi muito difícil, mas eu consegui. Eu fiz o meu TCC, para vocês terem ideia, eu fiz o meu TCC na biblioteca da faculdade, porque eu não tinha computador, eu não tinha dinheiro para imprimir as apostilas, para estar estudando, para estar me fundamentando. Então, todo esse processo, no final da minha faculdade, foi bem difícil. Mas eu consegui. Eu tirei um 9,5 no meu TCC. Foi assim uma realização imensa eu ter conseguido me formar, ter entregue meu TCC e ter tirado essa nota que eu tirei. E aí continuei lá, ainda no Juazeiro, né? Juazeiro do Norte que fala, no restaurante, por 3, quase 4 anos, tá bom? Mas aí, gente, foi ficando muito difícil, foi muito difícil mesmo, porque chegou um tempo que a gente não tava mais arrecadando nem aquilo que a gente investia para fazer a comida, para vender, para no outro dia trabalhar. Então foi um processo muito difícil mesmo. Que eu tive que voltar para casa dela, da minha assistida, sair de novo de Juazeiro e voltar para o Brejo, que ela me aceitou, né, de portas abertas de novo, e fiquei com ela mais 3 anos. Só que aí eu já era casada, aí eu só ficava o dia com ela e à noite eu ia para minha casa. Gente, nesse período meu esposo sofreu um acidente de carro. Teve fratura exposta na perna. E foi muito difícil porque ele ficou 6 meses direto usando aquele, a gente chama de gaiola na perna, pra cicatrizar, né? E aí eu tinha que trabalhar, eu passava o dia trabalhando e à noite quando chegava em casa era que eu ia fazer alguma coisa, fazer comida, limpar a casa, lavar roupa. Então assim, era um processo tão estressante, mas eu fazia. Todos os dias eu dava o meu melhor. Então ela me ajudou muito, gente, nesse período de dificuldade, porque ficou só eu trabalhando. A gente morava de aluguel. Sabemos que no Ceará as condições financeiras, né? A gente trabalha ali, ganha um salário não passa nem de 1,5 salário, mas Deus colocou tanto anjo bom na minha vida que me ajudou, assim, em questão financeira mesmo, para chegar, dar uma força, um apoio. As pessoas que trabalhavam comigo no plantão, nossa, me ajudavam muito. Tipo assim, um dia eu não podia trabalhar porque ele não estava tão bem, então elas faziam para mim. Então, assim, essa parceria de você estar, de você fazer, de você estar sempre à disposição com a equipe que você trabalha, gente, é importante. Por quê? A qualquer momento você pode precisar dos outros. E será se as pessoas vão estar lá para te ajudar? Como é que você trata essas pessoas? Você também está sempre disposta a ajudar? Então, todo o processo eu aprendi, foi aprendizado e eu não deixei me abalar nunca, jamais. Por quê? Eu tenho um Deus que não deixa eu fazer isso, não me permite. Então,
Foi assim, foram dias difíceis, mas eu consegui, eu venci. E aí, quando o meu esposo se recuperou, ele falou: não, eu vou para São Paulo. Eu vou para São Paulo. Na época eu estava fazendo uma pós-graduação, mas era quinzenal presencial nessa outra cidade de Juazeiro. E eu já estava fazendo o quê? São 18 meses, eu já estava na metade. E aí para mim não era interessante eu abandonar, né, que eu já tinha gasto financeiramente, faltava metade para terminar. Então ele veio na frente para São Paulo e eu continuei lá na casa dela. Aí nesse tempo eu entreguei a casa que eu morava de aluguel, dei um bocado das minhas coisas que eu tinha, levei outras para minha mãe, vendi outras. Olha aí, gente, o desapego aqui. Pensa numa pessoa que é assim, aonde me colocar eu fico, me desapego muito rápido. Por quê? Porque tem Deus na minha vida para me dar melhor, para me dar em dobro. Então, isso é importante, é você ressignificar situações, por mais difíceis que elas sejam, você precisa fazer isso para o seu crescimento pessoal e profissional. E aí ele veio na frente e eu fiquei lá, fiquei um ano. Ele aqui e eu lá. Mas eu consegui, terminei essa pós-graduação e fui preparando ela novamente para que eu pudesse deixá-lo novamente. Não foi fácil, mas eu me desprendi, como diz a história, né? E aí eu vim para São Paulo. E foi aqui que realmente a minha história enquanto cuidadora, ela evoluiu assim 80%, eu digo assim. Por quê? Porque lá, esse tempo todo, mais de 20 anos, eu era cuidadora somente dela. Então, era somente, eu só tinha contato com a patologia dela, com as mobilidades dela, com as dificuldades dela. Eu não tive contato com outros pacientes, com outras patologias. E de uma certa forma, você fica limitada, porque, nossa, eu sei tanto, mas eu só sei até aqui. Então, quando eu cheguei em São Paulo, em 2018, janeiro de 2018, a primeira coisa que eu fiz foi fazer um curso, né, de cuidadora de idosos. E aí no curso já teve cuidadoras que me pediu contato para me indicar. Então na outra semana eu já recebi proposta. Então eu cheguei numa semana, na outra eu fiz o curso e na outra eu já tive proposta de trabalho. Só que eu estava recebendo o seguro-desemprego, porque lá eu era CLT, tá bom? Então eu fiquei recebendo o seguro-desemprego e eu falava pra mim assim: eu vou ficar aí uns 3 meses sem trabalhar, vou descansar, eu tô cansada. Essa vida de cuidadora estressa muito, cansa muito. Eu vou ficar de boa. Quem disse que eu consegui? Gente, eu não consigo. Não dá certo. Isso não combina comigo. Ficar quieta no canto, sem trabalhar, descansando, não dá certo comigo. Tem gente só me ligando. E aí, nesse tempo, eu fiquei. Eu acho que não foi nem 20 dias parada. Nesse período, 3 pessoas entraram em contato comigo para que eu fosse atendê-lo. Isso já em São Paulo, tá, gente? Eu fosse pro plantão, porque me queria, porque tinha visto meu currículo, porque alguém tinha indicado, enfim. E eu sem ir. Quando foi no terceiro, que ligaram pra mim, foi uma agência, tá? Foi uma agência de cuidadores aqui em São Paulo. Então me ligou. Deixa eu ver quem tá aqui comentando. Olha quantas pessoas. Gente, sejam todos bem-vindos. Interage aí, faz pergunta, curte, manda foguinho, compartilha. Olha só, essa cuidadora Jaciane tá me devendo uma live, gente. Ela tem uma história brilhante. Como ser uma cuidadora em outros países e ela tá me devendo uma live aqui, mas nós vamos marcar, tá bom, Jaci? Dá aí pra gente marcar. E aí, gente, quando foi nessa terceira, eu acho que já foi quarta vez que essa agência me ligou, meu esposo não tava nem em casa, oferecendo, aí eu falei assim, sabe assim que você sente como se Deus tocasse no seu coração, dissesse, olha, quando você veio para São Paulo, que você orou, que você buscou, você disse que ia trabalhar naquilo que Deus preparasse. Então agora é a sua vez. É como se Deus estivesse falando desse jeito para mim. Então eu disse, não, então esse eu vou aceitar. Aceitei. Comecei, né? Adentrei na casa de uma família de japonês aqui em São Paulo. Que, tipo assim, é a minha família aqui em São Paulo, eu costumo dizer hoje.
Então eu comecei por essa agência. Gente, eu comecei ganhando pouco. Eu vou falar pra vocês, vocês podem não acreditar, mas é a pura verdade, eu não tenho por que mentir. Eu fazia 24 horas e ganhava R$ 100, mais o transporte. Ou seja, ficava acho que 125 essas 24 horas. Então eu fiquei um ano, tá? Mas aí eram 3 cuidadores, que o familiar não quis um cuidador, e aí me ofereceram a outra vaga, como eu já estava lá e eu estava buscando um outro plantão. E aí eu fazia então 48 e folgava 24. Aí ganhava o quê? R$ 260, né? Que tinha, eu acho que era R$ 30, 25, R$ 30 de transporte, eu não lembro bem agora. Só que o familiar era por essa agência, né? E eles ficavam tão comovidos com o jeito de eu fazer, com a forma que eu cuidava, que quando chegava no dia do pagamento, eles me auxiliavam por fora com outro valor. Gente, essa família me acolheu de um jeito que eu só tenho a agradecer por tantas bondades, tanta troca, tantos ensinamentos. Olha, até hoje eu tenho eles aqui, eu tenho eles fazendo parte da minha vida. A gente conversa sempre, vou visitá-los sempre. É uma preocupação assim tão gostosa. Eu chamo ela de Batianzinha, né? Que é avó em japonês. E ela sempre me trata com carinho, é si, ela me chama de si pra cá, si pra lá. Se preocupa comigo quando tá no frio. Compra lençol, edredom e compra meia quentinha. É aquele cuidado mesmo de mãe. Então foi uma família que Deus me deu aqui em São Paulo. Só que, gente, quando eu adentrei lá, eu tive dificuldade no sentido de que eu não consigo ficar num ambiente que é pesado, sabe? É pesado por aquele contexto, aquela situação de doença ser mesmo uma situação difícil. Era uma situação difícil e todo o contexto não estava sabendo lidar com aquela situação. Então, Deus me usou para me colocar lá nessa família para que eu pudesse transformar aquela realidade. E foi isso que eu fiz. Eu cumpri o propósito que o Senhor Jesus colocou em mim para que eu pudesse transformar aquela realidade. Então, era uma situação difícil porque era um senhor que sentia muitas dores. Ele vinha aí de mais de 12 anos de dor na coluna. Ele tinha nervo ciático, ele era renal crônico, tinha pressão alta. Olha, era assim. Ele tinha tudo. Ele passou na fila da doença e pegou tudo para ele. Então esse contexto de dificuldade, de doença mesmo, tornava a relação familiar conturbada, complicada. Não tinha aquele laço afetivo de família. Então, assim, era bem difícil. Mas aí o Senhor Jesus me colocou lá e eu consegui ir moldando e usando e agregando e juntando e fazendo sentir a importância da família na vida de cada um. O cuidar, a troca de amor, o muito obrigada, o por favor. Então, assim, nós cuidadores de idosos temos que ter em mente que nós somos um ser que o Senhor Jesus nos coloca na vida de outras pessoas, em outros lares, em outras famílias, para você transformar aquela realidade. Para você usar aquele contexto e fazer a melhor forma, fazer da melhor forma. Então, seja essa cuidadora que está disposta a viver e a transformar. E a acolher também, porque é muito importante. Então, eu fiquei com eles durante um ano. E aí ele veio a falecer e nesse processo começou a pandemia. Desculpa, gente. Começou a pandemia. E aí os filhos trabalhavam, ele só morava com um filho, né? A outra filha morava eles moravam em casas separadas, vamos dizer assim. E por conta da pandemia, o filho ficou de home office em casa e achou por bem para não colocar a vida dela em risco. E também, né, porque ficaram preocupados com toda a situação e me falaram o seguinte, Si, que todos me chamavam de Si. Deixa eu ver aqui se tem alguém interagindo. Então todos me chamavam de Si. E aí falaram assim, Si, vamos fazer o seguinte, você fica em casa esse tempo para a Batia não adoecer, para ela não pegar.
E quando a gente precisar de você, a gente chama você de volta. Beleza, tudo bem, tudo tranquilo. E aí também eu fiquei com medo, né, gente, dessa pandemia, que era tudo novo. Eu tenho um problema de alergia, de bronquite, de rinite, enfim. Quando eu gripo, eu fico pela misericórdia. E toda essa preocupação, a gente optou por fazer isso. E aí eu fiquei naquela, né? Beleza, de boa. E fiquei uma semana em casa. E aí eu vi, quando eu vi, chegou a notificação no meu telefone, um Pix. Aí eu falei, o Pix? Quando eu fui olhar, quem tinha mandado era, né, o filho dela, da minha Batian. E aí eu entrei em contato com ele, ué, mas o que aconteceu? Eu não tô mais indo. Aí ele falou assim, se nós conversamos e nós vamos ficar te pagando esse valor até quando der certo. Ou até você voltar, ou até quando a gente conseguir fazer. Gente, vocês não têm noção da felicidade que eu senti. E sabe assim, foi como se fosse eles foram gratos, né? Então assim, gratidão cabe em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer hora. Então, eles ficaram fazendo isso durante 2 anos. Eu não voltei mais para atendê-la, para ficar com ela, que eles queriam que eu ficasse fazendo apenas companhia. Na primeira semana, gente, nós ia pro shopping, ia pra Liberdade, eu não sabia, a Liberdade, aqui em São Paulo, é um bairro que tem muito japonês, muito chinês, oriental, e ela amava. Então nós ia bater perna mesmo. E aí eles ficaram me pagando semanalmente. Então toda sexta-feira ele fazia o depósito para mim durante 2 anos. Aí eu sempre ficava, olha, fiquem à vontade, não sei o quê. Ficava sempre, a gente fica sem jeito. Não fica você em casa de boa e sabendo que tem alguém fazendo por você, que está depositando para você. Então eu me dispunha, olha, fica à vontade, quando quiser pagar, quando quiser parar, não tem problema nenhum. Aí eles falaram, não, vamos fazer isso até completar 2 anos que o Dichan morreu. O Dichan quem não sabe, é avô em japonês, né? E aí ficou, gente, 2 anos eu fiquei em casa, de boa, recebendo o salário. E aí, nessa pandemia, eu fiquei só 2 meses parada. Por quê? Não era porque eu tava recebendo aquele valor que eu ia ficar em casa de boa com a perna pra cima, não. Isso não é de mim, eu não consigo. Eu falei, olha, se o Senhor Jesus estiver comigo, eu vou voltar a trabalhar. E aí eu voltei a trabalhar, fazer outros atendimentos, plantão esporádico, em acompanhamento em hospital, em hemodiálise, porque eu já tinha um conhecimento que as pessoas queriam eu atendendo. Então, eu ia sempre e já contava com valor a mais, né? Que foi aí onde eu despertei o que eu tô sempre falando, cuidadores, enquanto vocês estão na lida, estão aí conseguindo fazer plantão, estão ganhando bem, façam um pé de meia que a gente fala, invistam para depois você estar colhendo os frutos. Então foi nesse tempo que eu vi, opa, eu estou ganhando um pouquinho melhor, então eu vou começar a fazer algo para futuramente, né, eu poder estar mais tranquila, estar mais sossegada e também em algum momento eu ficar também sem receber, tudo certo. E aí, gente, esse relacionamento meu com essa família de japonês dura até hoje. Então, eu sempre tive cuidado. Todos os dias eu ligava pra minha... Ligava não, eu ligo ainda pra ela. Então, todos os dias a gente conversa. Quando eu não ligo, ela me liga. Sabe, a preocupação mesmo de saber se tá tudo bem, se foi no médico, se tá tudo tranquilo. É tanto que agora, no começo do ano, ela mudou pra Indaiatuba, que é no interior, e eu fui visitá-la mês passado. Gente, assim, sabe aquele acolhimento assim que o coração fica aquecido? Então eu costumo dizer, a minha mãe tá lá no Ceará com os meus irmãos, que é bem longe, mas eu já fui visitá-la várias vezes, sempre que eu tenho a oportunidade, eu vou visitá-la, mas aquele aconchego aqui em São Paulo eu tenho dessa família, que são muito acolhedora comigo. Então, o que eu tenho para falar para vocês, tendo por base a minha história, cuidadores, façam da melhor forma. Se vistam daquilo que você tem de melhor. Amor, empatia, companheirismo, reciprocidade, estar no lugar do outro, fazer, acolher, abraçar, vai tornar você um cuidador em excelência. Porque todo mundo vai querer você atendendo. As pessoas vão ver como você trata o outro e vai querer você cuidando da família doente dele, do avô, do pai, da mãe, não interessa. Isso é muito importante. O olho
Por si só, as pessoas veem como que você age, como que você é sensível e quer você atendendo. E você cria laço, você cria vínculo, porque quando mexe com a parte afetiva, não tem como você não criar esse vínculo. Gente, eu vou aqui colocar sorinho no meu nariz, tá? O tempo esfriou, assim fica entupida. Tudo bem. E aí, gente, dando continuidade, aí olha só, com a minha história, vocês viram aí, né? Quando eu parei de atender esse japonês, que aí eu fiquei em casa de home office, aí começaram os desafios nos quais eu aprendi muito, mas foi muito mesmo. Por quê? Eu tive muitas pessoas que me ajudaram no sentido de que confiavam realmente em mim. Eu tive uma enfermeira que aí eu fui para outra agência que pagava um pouquinho melhor, né? E tinha uma enfermeira que ela era, o nome dela é Andressa. Ela era a supervisora e ela me colocava mesmo a desafios. Ela dizia: Cileuda, eu tenho um atendimento que é complicado. Você quer ir? Eu te ajudo. Eu dizia: vou. Você me ajuda? Ajudo. Então, eu entrava em atendimento assim que eu dizia: nossa, será que eu vou conseguir? Ela vai conseguir. Então, olha só, cuidados com GTT, nasointeral, bolsa de colostomia, paciente em UTI em casa mesmo, dependendo de CO2, para fazer aspiração, para mudar de decúbito, banho no leito. É um paciente que descompensava de uma hora para outra e você tinha que correr, tinha que acudir. Gente, eu costumo falar que o Rodolfo tá aqui, ele até deve concordar comigo. A gente sempre tá falando isso. Plantão tranquilo, plantão sossegado, não torna você uma boa cuidadora. O que vai fazer você ser uma cuidadora em excelência, que vai fazer você estar pronta para assumir, para estar em qualquer lugar, é o plantão difícil. É aquele plantão que vai te colocar à prova, o plantão com dificuldade. Porque se você só fica lá quietinho do lado do idoso, como que você vai saber que você é excelência? Se você não passa pelas turbulências, se você não tem dificuldade, então não tem como você saber. Hoje eu falo para vocês, hoje eu sou uma cuidadora especialista em qualquer área do cuidado. Então, se chega para mim um atendimento, se Leodó é para um paciente diabético, um paciente hipertenso, tem que dar banho no leito, tem que transferir para cadeira, para cama, tem que mudar de decúbito, tem LPP, é um paciente que descompensa demais, é um paciente, gente, do jeito que for, eu tô lá. Eu tô pronta para atender, porque a vida me ensinou essa vivência diária me ensinou a estar preparada, a estar pronta e lidar da melhor forma. Por quê? Porque eu estou no controle. Quando eu adentro no plantão, eu estou no controle da situação. Por que eu estou no controle? Porque eu estou sempre pronta. O que eu não sei, na hora de adentrar, eu digo, olha, eu não sei, mas se você me ensinar, eu aprendo. Se você me ensinar, eu estou disponível. Como aconteceu, como eu tinha o curso sim, mas eu não tinha sido ainda apresentada, por exemplo, o meu paciente com GTT, eu nunca tinha cuidado, eu já tinha feito o curso, mas a gente sabe que colocar a mão na massa é diferente. Mas eu estava disposta a aprender e a Andressa me ensinou. Ela disse, Leuda, conta comigo, eu estou aqui, vou te ensinar, confia. E aí eu fui, gente, e aprendi. E hoje eu estou aqui, pronta e preparada. Então, nesses longos mais de 20 anos, eu tenho uma bagagem de cuidados, de cuidadoras, de interação, de amor ao próximo, de ressignificar situações que eu me sobressaio de qualquer situação. Por isso que foi pensando nisso, em estar também ajudando outras cuidadoras, que eu resolvi montar a minha mentoria. Por quê? Porque eu sei que tem muitas cuidadoras hoje que querem adentrar no mercado, mas tem medo. Querem adentrar no mercado, mas acham que já entra ganhando muito e aí é frustrada no primeiro atendimento. Porque não é essa a realidade. Você pode ganhar muito? Pode. Mas não é porque você entrou hoje que você já vai ganhar muito. Isso não existe. Eu sinto muito em dizer, mas não existe.
Eu conheço cuidadores que ganham 7, 10, 12 mil reais, mas eles não começaram ganhando esse valor. E conheço cuidadoras também que ganham aí 1.200 reais para fazer 30 dias de plantão. E é isso, gente. Então, olha só. Quando você se empodera, quando você é especialista, quando você é qualificada, quando você tem vivência, se coloca à disposição, você vai ganhar bem. Mas para isso exige um processo. Não existe você querer chegar no topo sem trilhar o caminho das pedras, tá bom? Isso não existe em nenhum lugar, em nenhuma profissão, tá bom? Ô Pamela, eu quero fazer uma live com você também, tá bom? Oi, gente, obrigada por tudo aqui, tá? Olha só, compartilha aí. Tira uma print, coloca no seu Instagram e me marca, tá? Que eu vou ficar muito grata. E aí, gente, foi nesse processo, nessa vivência, que eu construí os pilares. Alguns pilares que eu vou passar aqui para vocês de como você ser também uma cuidadora empoderada, requisitada, com a agenda lotada e que ganha bem. Sim, você pode fazer isso. Você tem que ter em mente que só depende de você. Você tem que querer, você tem que buscar, você tem que se especializar, você tem que estudar, você tem que ir atrás, você tem que saber se posicionar, você tem que estar no controle. Se você fizer tudo isso, trilhar esses pilares certinho, você vai conseguir, tá bom? E aí, o primeiro pilar que eu tenho que falar para vocês aí, ao longo desses anos, eu me especializei muito, eu estudei muito e eu estudo até hoje. Até hoje eu estudo, eu assisto podcast, eu assisto live, eu tenho vários cursos mesmo, fazendo curso em diversas áreas aí que envolve cuidados, envolve como você lidar aqui no digital, como você está aparecendo para as pessoas, porque já tem um ditado que diz que quem não é visto não é lembrado. E aqui, ó, isso aqui que eu tô falando com você hoje é como se fosse o seu currículo, se apresentando a toda hora para todas as pessoas que buscam os seus cuidados. Então, o primeiro pilar é especialize-se, estude. Se você é cuidadora de idosos, faça cursos pertinentes aos cuidados da pessoa idosa. E hoje o que nós temos, assim, eu falo para vocês, por exemplo, de cada 3 atendimentos que aparece para mim, 2 é com Alzheimer. Então é impressionante como os idosos hoje, principalmente mulheres, tá, gente? Essa maior recorrência é mulher com demência do Alzheimer. Então, façam curso de Alzheimer para vocês aprenderem a cuidar de uma pessoa com Alzheimer. Porque não adianta você não ter nenhum contato com Alzheimer, não saber nem como que ele funciona, quais as fases, porque é uma doença degenerativa e progressiva, ou seja, cada vez vai ficar pior, e você já pegar um paciente com Alzheimer, você não vai conseguir ficar naquele atendimento. Porque você vai achar assim uma coisa surreal, você não vai ter as técnicas corretas, você não vai saber agir, não vai saber lidar, e aí você vai se estressar, você vai levar para o lado pessoal. E é muito difícil e você não vai ficar. Então, faça um curso voltado, especializado para lidar com a demência do Alzheimer. O primeiro que eu falo é esse. Depois, gente, ó, tem muitos idosos hoje que por muitas comorbidades, por a doença, enfim, que seja um CA, que seja... A maioria é por conta de CA. Que aí começa a usar dispositivo que é GTT, nasoenteral, uma bolsa de colostomia. E é importante que você saiba operar esses aparelhos, esses dispositivos. Não adianta você chegar na casa de um idoso que está lá com a naso ou que está com a bolsa de colostomia e você nunca teve nem o primeiro contato e não tem ninguém para lhe ensinar, você nunca nem ouviu falar, você não vai conseguir também. E eu falo sempre uma coisa, se você tem confiança, se você sabe fazer, vai, mesmo com medo, mas vai. Mas se você não sabe fazer, se você não tem confiança, não vai, tá bom? Então, mais um curso que é de extrema importância. Cuidados com dispositivos, tá bom? É muito importante você saber lidar com eles. Um outro é sobre banhos.
Banho não é somente um simples banho. Ah, eu vou dar um banho de qualquer jeito, colocar ele lá debaixo do chuveiro, se é um banho no leito, eu pego um balde, uma bacia. Não é assim, gente. Existe toda uma técnica para você realizar um banho no leito, para você realizar um banho humanizado. Primeiro, vocês têm que ter em mente que a hora do banho é a hora de você analisar, estudar, descobrir o seu paciente. Como assim, Sileuda? É na hora do banho que você vai ter, se for no leito, né? É a hora do banho que você vai ter aquele contato físico mesmo, de estar pegando na pele, de estar ali fazendo com carinho. Não pega de qualquer jeito, gente. Tem educação, peça licença sempre. Com licença, ó, vou aqui dar um banho no senhor. Vai despir o idoso, começa pedindo licença, que vai tirar, porque vai dar banho. Não vai chegando, rasgando a roupa, tirando a roupa. Gente, isso não existe. O banho tem que ser um banho humanizado, um banho confortável, para o idoso relaxar. E esse contato mesmo de pele, isso transforma. O idoso já pode começar o dia mais leve por conta desse primeiro contato, que é o banho. E existe toda uma técnica para você dar esse banho. Você não começa de qualquer lado, de qualquer jeito e termina de qualquer jeito. Não. Nos cursos vai te ensinar por onde começar e por onde terminar o banho. Então você tem que saber para você poder ser uma cuidadora que, tipo assim, nossa, eu dou um banho humanizado que o idoso só quer que eu dê um banho. O familiar nunca deu um banho, fica sem saber o que fazer porque aquele idoso não quer tomar banho e você diz, não, eu sei fazer. Então, olha como é importante. Se é um banho em aspersão, é a mesma coisa, gente. Prepare um ambiente, prepare tudo que você vai usar, deixa tudo pertinho, bota uma música tranquilizante, um ambiente agradável, sem entrada de ar. Então tudo isso você tem que saber, são técnicas, por isso que eu falei, não é dar um banho de qualquer jeito, é dar um banho especializado com técnicas de aprimoramento, técnicas de empatia, humanizado mesmo, tá bom? Vai fazer toda a diferença na sua vida profissional. Primeiros socorros. Primeiros socorros eu digo que todo cuidador tem que ter. Eu estava até conversando outro dia com o Rodolfo, não sei se ele ainda está aí. E eu falei assim, que todo cuidador deveria saber realmente o que fazer quando adentra na casa do idoso. E não entrar de qualquer jeito, achando só porque, sou cuidadora, vou cuidar de qualquer jeito, tô lá. Não, gente, não é assim. Seja especialista. Seja a cuidadora, seja o cuidador. E primeiros socorros, gente, é fundamental. Porque você não sabe quando vai precisar usar. Pode nunca precisar? Pode. Mas pode precisar você entrar no plantão hoje e amanhã precisar. Você está realizando alguma técnica dos primeiros socorros que pode vir salvar vidas. Então, olha só, eu tiro por mim. Há 3 semanas atrás, não, 2 semanas, vai fazer 15 dias. No meu atendimento, né, eu cuido de uma senhora que tem Alzheimer, bem tranquila, bem calma. Só que o senhor dela, ele tá em um processo difícil, vamos dizer assim. Ele tem uma vasculopatia, que eu acho que está sendo agravada por várias situações, né, porque eles tinham uma vida ativa, de repente ele vê a senhora dele daquele jeito, enfim, é todo um processo. E aconteceu que ele se desequilibrou e caiu. Quando ele caiu, ele é grande, ele é pesado, eu não consegui. Eu estava próximo, mas eu não consegui fazer nada para evitar essa queda. Só que ele caiu por cima dela. Ela estava numa poltrona que fica sendo deitada, com as pernas erguidas. Só que a poltrona, gente, Deus é maravilhoso. A poltrona, ela baixa os pés, sabe? Aquela poltrona que você inclina e reclina os pés. Quando ele caiu, que bateu em cima dela, ele saiu deslizando nas pernas dela e ficou aí em cima. E ele bateu a cabeça, foi uma pancada forte. E aí, olha o contexto, isso era 9 horas da noite. E aí, se eu não tenho técnica, se eu não estou no controle da situação, se eu não sei olhar o todo para poder começar a agir por onde tem que agir, você já pensou o desespero? Porque foi desesperador mesmo, para quem não sabe se sobressair, foi, porque ele já estava lá caído no chão, um homem grande, pesado. Só que, então já usei as técnicas
que eles sempre falam, em questão de queda, de acidente, olhe logo todo, o ambiente, tem alguma coisa em risco que vai colocar ele mais em risco? Móveis perto, não sei. Você já vê isso? Então eu já consegui colocar ele do lado, fiquei fazendo perguntas, gente, façam perguntas. Se tá bem, como é o nome, pra ver se ele tá orientado. E tudo certinho, não tava saindo sangue, mas eu vi que tinha um hematoma, um galo que a gente fala, então eu deixei ele lá quietinho no chão, já com a bolsa de gelo, porque no primeiro momento, caiu, bateu, gelo. Tenham isso em mente, tá? Isso aí também a gente aprende nos primeiros socorros. E ela, gente, ela ficou branca e gritando. E eu sem entender muito, nossa, mas tipo assim, já saiu de cima. Só que quando eu olhei, tava pingando sangue na poltrona, no travesseiro, no carpete. E ela, ai, socorro, me ajuda. E eu, meu Deus, e agora? Ai, quando eu levantei a perninha da calça dela, tava lá. A pelezinha do idoso, gente, tem idoso que parece um papel, né? Nós que somos cuidadores, nós sabemos. Qualquer coisinha, aquela pele vai rasgar. Então, rasgou. Foi mais ou menos isso aqui, ó. Rasgou. A pele ficou pendurada. O que eu fiz? Aí já coloquei luva, peguei soro geladinho, peguei gás. Tudo que precisava pegar eu já peguei. Acalmei ela. E aí eu dei o ponto falso. Peguei aquela pelezinha, levei de volta e ela gritando de dor. Mas nessa hora a gente não pode ouvir não, o grito não. Porque se você for ter pena, você não faz nada. Coloquei a pelezinha de volta. Estanquei o sangue. E aí eu fiz aquele curativo, né? Coloquei a gazezinha e enfaixei. Já dei um remedinho para dor, né? Para ela já acalmar. A pressão elevou um pouco. E aí, quando eu consegui estabilizar ela, que já estava tudo certinho, eu fui para levantar ele. Gente, quem aqui sabe como é levantar um idoso de uma queda? Quem sabe usar a técnica correta? Você sabe? Existe uma técnica. Se você não tiver a técnica correta, você não vai conseguir levantar o idoso do chão. Ele vai ficar lá. Pode ter certeza, viu? Então tem toda uma técnica correta que... Boa noite para todos. Boa noite, pessoal. E aí, o que eu fiz? Fui ajudá-lo, né, a levantar, porque ele já tava aquele processo todo de tensão, de bravo porque caiu, porque machucou ela, porque não conseguia levantar só. E aí a primeira coisa que você tem que fazer quando o idoso cai, coloca ele de bruços, né? E aí faz com que ele fique de 4. Isso, gente, não é fácil. Você falando para o idoso que ainda tem ali, que obedece o seu comando, sendo tudo facinho, beleza. Mas não é tudo lindo e maravilhoso. Coloca ele de 4. Vai colocando uma perna após a outra para que ele consiga ficar de joelho. Coloca algo na frente para apoiar, que seja uma poltrona, um sofá, uma cadeira, não sei, para ele apoiar as mãos. Quando ele estiver de joelho, com as mãos apoiadas, você vai ajudá-lo a levantar. Mas não foi fácil assim, gente, não foi bonitinho assim. Ele não conseguia levantar. As pernas muito mole. E, nossa, e aquilo, eu consegui encostar ele no sofá e aí eu já peguei nas calças, justamente com a camisa. Sei que eu consegui levantá-la, coloquei no sofá, todo bonitinho, já coloquei gelo. Quando estava tudo ok, tudo bonitinho, tudo organizado, os dois já estavam tranquilamente, mais tranquilo, que eu já tinha limpado aquele sangue, tudo certinho. Aí eu fui comunicar ao familiar o que tinha acontecido. Porque nós, enquanto cuidadores, nós temos que comunicar. Só que o familiar, gente, não quer gente que leve problemas para ele. Entendam isso. Isso é importante. Eles querem que você fale o problema, mas você já resolveu o problema. Tá passando para eles só para eles ficar sabendo que teve um problema e que você já fez tudo que tinha que fazer. Então você está lá para resolver os problemas. E aí eu falei que tinha acontecido, como tinha acontecido, mas que já estava tudo ok. E aí por que é importante? É os primeiros socorros. E pode ter outros fatores de engasgo. Um paciente que está tendo um AVC, você sabe identificar? Então é importante que você tenha, sim, primeiros socorros. Foi a primeira vez na minha história de cuidadora que eu tive que fazer esses procedimentos, né, de primeiros socorros, mas que eu fiz o curso. Mas pelo menos a manobra de Hamilton eu sei fazer, sim. Então, assim, são tantas outras que você tem que saber, tem que ter o curso para você fazer da melhor forma. Então, o primeiro pilar é isso, é os cursos pertinentes a cuidador de idosos que você deve ter, para que você seja uma cuidadora completa, uma cuidadora que está
no controle da situação. Nunca, jamais saia do controle, porque aquele ambiente é que precisa de você. Você vai lá, faz o seu plantão e vai para sua casa. Os problemas ficam lá, a doença fica lá do mesmo jeito, eles não vão sair daquele contexto. Então, se você sair daquele ambiente e levar junto com você aqueles problemas daquele contexto que você estava, você vai cansar, você vai se cansar, você não vai descansar, você vai estressar e no outro dia você tem que estar de volta para o plantão. Então, se você sai de lá, você tem que descansar para você no outro dia estar de volta bem, concorda? Fazer um trabalho em excelência de qualidade. Porque quando a cuidadora é assim, ela é querida, o familiar sabe que pode contar com ela em qualquer situação, porque ela é a melhor mesmo, tá lá e sabe se sobressair de qualquer situação. Então, cursos pertinentes à área do cuidado, beleza? É muito importante. O segundo pilar, gente, que eu coloquei, que eu tenho assim pra mim, enquanto cuidadora que eu me tornei, né, ao longo desses 20 anos aí, é que se você fizer um aparato de tudo isso, de todas essas vivências, você usar suas experiências, seja elas boas, ruins, difíceis, fáceis, de reconhecimento, não reconhecimento, de gratidão e de ingratidão, tudo isso é experiência, é bagagem que você junta para que você tenha o seu crescimento profissional baseado em cima disso. É um crescimento baseado na sua história de vida, que você trilhou com dedicação, estudo, profissionalismo, força de vontade, sem passar por cima de ninguém, fazendo da melhor forma. Então você chegou nesse crescimento devido às experiências que você viveu. Não foi ninguém que te contou. Não foi, fulano falou que foi assim que foi assado. Não, é sua história de vida. Foi você que passou, foi você que sobressaiu de cada uma delas. Cada experiência que tenha sido difícil, que tenha sido fácil, foi a sua história de vida. Foi você que vivenciou. Foi você que trilhou os caminhos e as possibilidades e as condições de sair dessa situação e usar elas para você ter o seu crescimento profissional, para você ter sucesso, para você colocar em primeiro lugar aquilo que você sabe. Não deixar que as pessoas te diminuam, que as pessoas digam que você vai receber só tanto, que você está ali para fazer aquilo e fazer tudo que seja pertinente àquela residência, isso não existe. Quando você usa tudo isso para você fazer essa bagagem, criar essa bagagem profissional e se tornar excelência, você pode escolher, você pode se impor, você é empoderada para fazer tudo isso da melhor forma, tá bom? E a terceira eu considero assim, que é uma importantíssima, que vai ser o pilar, que vai ser aonde você vai pegar tudo que você aprendeu e se colocar ali, naquele lugar de destaque, porque você vai saber se posicionar. O posicionamento profissional determina como que vai ser o atendimento que você vai fazer. Se vai ser um atendimento de alto nível, que você vai fazer tudo o que precisa fazer porque você é melhor e porque você vai ganhar bem, entenda. Quando você sabe se posicionar, você é empoderada, não empoderada de falar que sabe fazer, e sim de realmente saber fazer, colocar a mão na massa e ir lá e fazer em excelência. E ter o controle da situação. Gente, todo familiar quer um cuidador que resolva as coisas, que resolva os problemas, que tenha o controle, que diga, não, vamos fazer dessa forma, desse jeito que vai dar certo. Tem um contexto difícil, eu não consigo fazer, eu não consigo dar banho, tem 15 dias no meu pai, na minha mãe. Você pode fazer? Porque ninguém não consegue fazer. Você vai olhar para a situação e vai dizer, eu faço, eu sei fazer. Aí ele vai fazer, nossa, e você sabe fazer como? Você não vai falar como que você sabe fazer, simplesmente você vai dizer que sabe fazer e que vai cobrar tanto para fazer aquilo que ninguém consegue fazer. Mas você, por ter os cursos certos, por ter as experiências que você tem, você vai fazer aquilo que eles estão precisando. Então, olha só, o que você vende? Eu vendo transformação, eu vendo cuidados em excelência.
Então, qual é a dor? Você tem que tocar na dor daquela família que está ali te contratando, que está atrás do seu conhecimento, da sua força de trabalho, da sua hora de trabalho. Então, assim, o que é que eles estão precisando? Eles estão precisando de uma cuidadora. Ai, gente, desculpa. Eu falo demais, fico com a boca seca. Então, eles estão precisando de uma cuidadora que resolva o problema deles. E qual é a dor dele? A dor dele meu pai e minha mãe precisam de cuidado, não tem quem cuide, nós não temos tempo porque nós temos nossa vida, nosso trabalho, nossos filhos, nossa família, a gente gosta de passear, gosta de se divertir e eu não consigo deixar de ir trabalhar para ficar um dia aqui cuidando deles e eu quero eles sendo cuidados da melhor forma. Olha a dor deles. E você tem esse antídoto. Você tem um antídoto certo que eles precisam para curar essa dor dele. Então, nessa hora do seu posicionamento, você está vendendo a transformação. Você vai transformar aquela realidade, vai transformar a vida do idoso, vai transformar a vida do familiar, vai transformar aquele contexto de dificuldade numa coisa mais leve, num momento mais leve de harmonia. Saber que eles estão da melhor forma, estão sendo bem cuidados, por isso que os filhos estão lá de boa, aproveitando, sem se preocupar. Então é muito importante que vocês saibam se posicionar e ter um empoderamento, para vocês saberem realmente adentrar num plantão e cobrar aquilo que é viável para você. E a outra é a mudança de mentalidade. Então, o quarto pilar, você tem que ter a sua mentalidade transformada. Você não pode ter uma mentalidade ontem, igual é hoje, igual vai ser amanhã. Eu sou cuidadora, eu tô aqui ganhando R$1.500, R$1.300, tá bom demais. Estou pagando meu aluguel, fazendo minha feira, não me sobra nada, mas tá tudo certo. Ninguém tá passando fome. Olha, gente, se você tiver uma mudança na sua mentalidade, de que você vai prosperar, que você vai evoluir, que você merece, que você pode sim. Por que você não vai fazer isso? Você é merecedor, você é esforçado, você é trabalhador, você vende da melhor, você cuida da melhor forma. Então, quando você tem essa mudança de mentalidade, de fazer diferente, se posicionar diferente, agregar valor no seu atendimento, que você é excelência, que você não está ali para fazer de qualquer jeito, para fazer tudo o que tem que ser feito na casa do idoso. Não, você vai cuidar do idoso em excelência e tá tudo certo. Então, se você tem essa mentalidade de crescimento, de evolução, ninguém vai te barrar, ninguém vai te diminuir, ninguém vai dizer que vai te pagar só tanto para você fazer isso e aquilo outro. Não existe isso, tá bom? Então, essa mudança de mentalidade vai determinar aquilo que você será amanhã, a profissional que você será amanhã. Será muito importante isso. E aí, o quinto e último pilar, que só vai dar para eu falar desses, né? Olha só, a pergunta-chave, né? Você tem que saber fazer as perguntas certas. Como eu falei nesse, que foi antes desse que eu terminei de falar agora, que foi sobre a mudança de mentalidade, você tem que ter em mente qual é a dor que você vai curar no ambiente que você vai adentrar. Faça as perguntas certas. O que o familiar almeja com você? O que ele espera de você quando te contrata para adentrar ali? Como que ele te encontrou? Por que ele entrou em contato com você? Espera ele responder e aí você já vai saber qual é a dor dele. Quando você toca na dor, você vai tocar na sensibilidade, você vai tocar no emocional e quando toca no emocional, aí você entra, porque você tem o melhor para oferecer, para vender. Então você vai se posicionar, vai tocar na dor, vai fazer as perguntas certas e você vai conseguir ganhar bem sendo cuidadora de idosos. Não é porque você é cuidadora que você vai aceitar ganhar qualquer coisa, qualquer valor de qualquer jeito. Não, você é a cuidadora, por isso que você tem esse empoderamento de se posicionar, porque você sabe o que você está fazendo. Para você ser excelência, ter uma agenda lotada e faturar aí de 4 a 6 mil reais sendo cuidadora de idosos e conquistar a tão sonhada liberdade de tempo e liberdade financeira. Então, isso é muito importante, esses pontos que eu passei aqui para vocês, eu espero que esteja fazendo sentido. O som está baixo, falaram aqui para mim. Só que eu não ouvi a hora que falou, desculpa, tá, gente?
aqui tá todinho. Bom, mas é isso que eu tinha pra falar pra vocês e passar pra vocês, tá? E olha só. E agora o que eu tenho pra falar é que tudo isso e muito mais está dentro da minha mentoria, a mentoria que eu criei, desenvolvi o meu método baseado na minha história de vida, na minha vivência enquanto cuidadora de idosos, porque eu quero que outras cuidadoras, mais cuidadores, também tenham essa visão, também ganhem bem, tenham uma agenda lotada, tanto de procedimentos como de plantão, ela que vai escolher como que ela quer lotar essa agenda, mas ela vai ter a liberdade de estar curtindo a família, ter uma liberdade para viajar. Então eu quero que outras cuidadoras também tenham esse nível de cuidados, de ser uma cuidadora em excelência. E foi pensando nesses cuidadores que eu criei a minha mentoria e desenvolvi o meu método, que é a tríade dos 3 Cs, tá bom? Que é os cursos certos, as técnicas certas e os posicionamentos certos. Então, tudo isso que eu falei para você e muito mais está dentro da minha mentoria, que vai te possibilitar tudo isso que eu falei aqui e muito mais. Porque é você quem vai determinar aonde você vai chegar, como que você quer chegar. Então, somente hoje ainda tem o cupom de desconto para as pessoas que me chamarem no direct ou no link no link aí que tem na bio, que vai direcionar para o meu WhatsApp, que tem um desconto muito bacana aí para vocês, no qual estou disponibilizando hoje, ainda são 5 vagas, tá? Que eu disponibilizei hoje, para quem estiver adentrando hoje, tem esse desconto assim, maravilhoso, porque eu quero que você também, assim como eu, seja uma cuidadora em excelência, uma cuidadora requisitada, uma cuidadora que tem sua agenda lotada, uma cuidadora que transforma. Então, seja essa cuidadora, não fique na mesmice, não fique refém de agência que te paga pouco, não fica refém do sistema, trabalhando muito e ganhando pouco, porque você merece evoluir, você merece chegar no topo, e conta comigo. Se você adentrar na minha mentoria, será 1 ano, nós caminhando lado a lado. Eu vou literalmente pegar na sua mão e vou te ensinar o passo a passo de como você ser essa cuidadora requisitada, uma cuidadora que todos querem do lado, uma cuidadora que recebe leads todos os dias, recebe propostas todos os dias, e assim, consequentemente, você vai ganhar bem, tá bom? Era isso que eu tinha para passar para vocês, tá bom? A minha história e esses pilares que eu criei e que eu desejo que vocês sejam essa cuidadora. Eu vi ali atrás, saiu a TV. E aí, gente, muito obrigado por quem esteve até agora aqui comigo. Muito obrigado por todos que estiveram aqui. Compartilhe essa live. Vai ficar salva no meu feed. Compartilhe, assiste quantas vezes preciso for. Se tiver dúvidas, me chama no direct. Tem um link na minha bio também. Pode estar me chamando no WhatsApp. Viviane, você me chama no direct que eu te passo lá, por favor. Quem tiver interesse vai ter o link na minha bio, tá bom? Vocês me chamam lá no WhatsApp, direcionam, que aí vocês são direcionados para falar comigo, que aí eu vou passar esse valor do desconto dessas 5 vagas que eu tenho hoje. E por que eu tô dando esse desconto, gente? É porque eu sinto a necessidade. Então, assim, quando você transborda, quando você tem tudo isso em mente e você transborda para as outras pessoas, você quer que as pessoas também evoluam, que as pessoas tenham a sua vida transformada, tá bom? Então, essa transformação eu quero que chegue em mais gente, que atinja mais pessoas. E eu tô aqui pro que vocês precisarem, tudo bem? Muito obrigada. Tenham todos uma boa noite. Foi um prazer enorme ter cada um de vocês aqui comigo. E estou aí, estou à disposição para seguirmos juntos, trilhar esse caminho e ser esse exército de cuidadoras em excelência, tá bom? Tenham um beijo no coração de vocês. Muito boa noite mais uma vez. Até logo, hein? Me chama lá no direct, tá bom? Que eu respondo para vocês. Beijo, boa noite.